recuperar da emoção. Que a IA nos proporcionou agora. Permite que a gente reveja, né, o conceito de beleza, né? Que a beleza transcende nossos padrões de estética atual, né? Fazia tempo que eu não vi uma coisa tão bela assim. Bem, como o nosso projeto objetiva inclusão por meio da música, eu decidi começar a minha fala com um pequeno exercício, do qual eu vou precisar da participação de vocês, né? Então é a inclusão mesmo. Eu vou falar, vou mostrar o projeto, mas vocês todos devem conhecer a música Pescador de Ilusões, do Rapa. Aqueles que não conhecem, eu deixei disponível a letra, inclusive com a frase que para mim é mais forte, e aí nós vamos começar a nossa experiência musical do projeto da Banda Liberdade com isso. Eu espero que vocês cantem comigo. Aqueles que não souberem a letra podem pegar o refrão, que é bem simples, né, e cantar junto. Vamos lá? Se meus joelhos não doessem mais, diante de um bom motivo que me traga fé, pena, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena. Sou pescador de ilusões. Bom, eu decidi começar com essa música e com a participação de vocês, porque ela foi um momento marcante do projeto Banda Liberdade. E por isso que ela foi eleita. Uma das coisas que eu aprendi neste projeto é de que para os sonhos não existem limites. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Eu vou trabalhar basicamente com duas questões: sonhos e fé. A fé que estava na lâmina anterior e os sonhos que vão ser transmitidos agora aos poucos. Como será na Globo? Adolescentes que passaram pelo caso de Passo Fundo, cumpriram medida socioeducativa lá, porque praticaram atos infracionais graves, crimes graves. Cumpriram as suas medidas, passaram pelo projeto Banda Liberdade, e a divulgação desse projeto proporcionou a esses 3 jovens que já tinham saído da unidade conhecer os estúdios da Globo em São Paulo, viajar de avião, coisa que muitos talvez não conseguissem, conhecer a capital paulista, né, andar pela cidade, né, e passar por essa experiência maravilhosa. Uma coisa que me marcou, né, um dos meninos nunca tinha andado de avião, aí eu sentei do lado dele para conversar, ver como é que estava, e ele, por causa da turbulência muito forte, né, não se segurou, e aí estava com vontade de vomitar, de que não tinha calma. Posso ir no banheiro? Não dá para ir no banheiro, agora da turbulência segura. Só entreguei o saquinho para ele, digo, tinha calma que a gente vai chegar. E aí quando nós chegamos no aeroporto, eu estava com uma câmera filmando, né, queria fazer o registro audiovisual de todos os momentos que a gente está passando importantes do projeto. Perguntei para ele, e aí, tio, o que pensou quando deu aquela turbulência, que, né, foi feio o caminhão e o avião poderia cair? Que foi a primeira pessoa que tu pensou? Quem foi que tu pensou? Aí pensei que ia responder minha mãe, meu pai. Não, Deus. Medo que aparece muitas vezes, né, e que se transporta para algumas situações. Um dos sonhos realizados, eu gostaria que vocês acompanhassem este vídeo, 7 anos de projeto. Queria agora chamar uma coisa muito linda, muito bacana, e a gente tem que abraçar. Ô Batinho, por favor, convide diretamente do Passo Fundo, por favor. Banda Liberdade, por favor. Queria que vocês recebessem com carinho, que vocês ouvissem do que se trata nessa história aqui, que é aquelas que a gente, um pouquinho para todo mundo, né? Esse é o pensamento. Por favor, Dalmir, doutor, Dalmir, por favor, tem que ter um respeito. Eu queria que você apresentasse esse pessoal da sua região. O que significa isso aqui? Boa noite, Planeta Atlântida! Então, o projeto Banda Liberdade
É um projeto que objetiva transformar a vida de adolescentes que cumprem medida socioeducativa pela prática de atos infracionais. Correto? Eles erraram na vida. Todos nós erramos na vida em algum momento. Eles foram sancionados pelo erro. Muitas vezes eu sancionei eles pelo erro que eles cometeram. Mas eu acredito sim que eles podem se ressocializar. Eu acredito na juventude. Eu acredito que a vida pode ser transformada por meio da música. Então eu faço questão de tocar com o projeto Banda Liberdade, mesmo como juiz, em razão disso. O espaço não é curto no palco do Rapa. O Rapa não é a maior banda do Brasil só pela música que faz e pelas letras que tem. É a maior banda do Brasil por esse tipo de postura e esse tipo de conduta. O espaço não é curto no palco do Rapa. Obrigado, Rapa. Obrigado, Planeta Atlântida. É uma oportunidade imensa aqui poder tocar com vocês. É muito difícil fazer isso, de fato. É muita gente. Mas o que o sonho pode possibilitar para uma pessoa que foi um músico frustrado que nem eu, né? Que comecei cedo a tocar violão, com 14, 15 anos, né? Mas que senti que não iria dar para música, então a minha fala vai ser um pouquinho dos meus sonhos. Quando eu era pequeno, né, quando eu era criança, o meu sonho foi o sonho de igual de muitas crianças brasileiras, ser jogador de futebol. Né? Quase todas as crianças brasileiras, por causa do esporte favorito, né? Quer ser jogador de futebol. Então eu joguei na escolinha do meu clube do coração, que é o Esporte Clube Internacional, e larguei o futebol cedo, porque sabia que também não ia dar para o negócio. De qualquer forma, fiquei um torcedor fanático, né? De maneira que quando, na década de 80, o nosso rival, o Grêmio, estava bem, na década de 90 também, eu tive que suportar toda aquela tristeza de ver o rival lá em cima e eu sofrendo. 2000, isso virou, e aí eu pude levar minha mãe e meu irmão em 2006 para o Japão e concretizar um sonho que muitos colorados jamais imaginou que poderia acontecer, que é ver o Inter ser campeão mundial em cima do poderoso Barcelona. Então, um sonho aí de criança que foi se desenvolvendo e acabou com felicidade culminando neste momento. Depois desta fase de criança, na adolescência, aí eu saí do futebol e fui para a música, né? Um músico frustrado, um rock. E queria ser membro de uma banda de rock, queria fazer sucesso numa banda de rock, porque eu achava que a música, sim, poderia ser uma forma importante de tocar as pessoas, de influenciar as pessoas. Mas também não ia dar certo, tentei, toquei teclado, tocamos um tempo em São Francisco de Paula, na Serra, e vi que o negócio não ia dar muito certo, e fui estudar Direito. Né? Vou entrar na faculdade, e então comecei a nutrir, a partir do início do curso, um outro sonho. Eu fui muito influenciado por valores cristãos, por parte da minha mãe, especialmente a questão da solidariedade, da ajuda ao próximo, né? Da caridade. E então esses valores, junto com uma influência política, no sentido de querer trabalhar para o Estado, né? A minha vertente ideológica, política, era de ser um funcionário público, de trabalhar para o Estado, por entender que o Estado objetiva o bem comum e que eu poderia ajudar as pessoas trabalhando para o Estado. Dentro do direito, eu imaginei que poderia ser juiz de direito. Claro que estava aqui influenciado muito pela figura do meu irmão, né? Que também já era juiz. Ele advogou com meu pai, mas aí depois acabou saindo do escritório, fazendo concurso para juiz, e eu cresci vendo a figura dele, a importância que ele tinha na família e na sociedade no exercício dessa função. 5 anos de curso de graduação em Direito, muito estudo, muita dedicação, 1 ano de Escola Superior da Magistratura, mais 1 ano ou 2 anos de preparação, para daí concretizar, sim, um sonho profissional que estava ali germinando, que estava sendo plantado durante muito tempo, e que culmina então com a posse como juiz de direito no pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, perante o governador do Estado, o presidente do Tribunal e o presidente da Assembleia Legislativa. Então, aquilo que muitos colegas de faculdade talvez achavam graça quando perguntavam o que eu queria ser, que eu queria ser juiz de direito, achavam que não era possível. Eu sempre guardei aquilo no sentido de que, com a dedicação, com o esforço,
tu consegue alcançar qualquer tipo de sonho. Tocar com o Rapa jamais fez parte de qualquer tipo de sonho meu num festival grande como é o Planeta Atlântida, mas me certificou de que para os sonhos que a gente tem e para aqueles que a gente não tem ainda, não existem limites. Como juiz de direito, eu fiz a especialização em direito da criança e do adolescente e a partir daí criei, né, a ideia de juntar esses dois sonhos na função de juiz de direito com aquela frustração inicial que era trabalhar com música. Então, queria fazer algum projeto relacionado à música e crianças e adolescentes. Marcou muito o aniversário de 70 anos da minha mãe, que ela, né, como eu coloquei para vocês, me passou todos aqueles valores. Fizemos lá em Porto Alegre uma festa, num restaurante. Ela disse: olha, considerando esse teu projeto, esse teu sonho, eu não quero presentes para mim. Eu quero que os nossos convidados nos entreguem instrumentos musicais, para que tu possa depois dar andamento a esse projeto. Então, recebemos todos aqueles instrumentos, né, fizemos uma lista de instrumentos que os convidados compraram e nos entregaram no dia do aniversário de 70 anos dela. Eu estava em Juí naquela época e não era juiz da infância ainda, era juiz de uma vara civil. E depois disso eu acabei ficando com aqueles instrumentos, não consegui concretizar o projeto naquele momento e me removi para Passo Fundo, como juiz da infância. E lá em Passo Fundo eu fiquei como responsável por uma unidade de internação de adolescentes, né, privados de liberdade, em razão da prática de atos infracionais graves, uma unidade que é de capacidade para 40 adolescentes, mas que muitas vezes tinha 80, 90, quando eu cheguei tinha mais de 100 adolescentes, e fui conhecer quais eram os projetos desenvolvidos naquela unidade. O psicopedagogo da época, então, o Isaír Abraão, me mostrou os projetos, trabalhava com xadrez, tinha profissionalização, tinha a questão do esporte, e aí comentamos sobre a proposta de fazer um projeto com oficinas de música dentro da unidade. Eu digo, é isso aí mesmo, é isso que eu quero. Eu tenho instrumentos que eu tinha guardado, alguns instrumentos pessoais, aqueles que tinham sido doados em razão do aniversário da minha mãe, e fiz a doação desses instrumentos para a unidade e para o projeto. O Isaír conseguiu recursos outros para que a gente comprasse outros instrumentos e também conseguiu recursos para que a gente pudesse pagar os professores. E assim começou de forma primitiva, né, e simples, muito simples, o projeto Banda Liberdade, que uniu esses dois sonhos, né? Só que sem recurso, né, um recurso escasso, e esse projeto começou a ser divulgado. Apareceu uma primeira matéria na RBS de Porto Alegre, depois daquilo teve alguma certa divulgação, mas o projeto acalmou, parou e foi retomado assim com força em uma circunstância especial, porque no ano passado nós começamos a discutir no Brasil novamente a questão da redução da maioridade penal. Como sou professor de direito, né, não só juiz da infância e professor de direito constitucional, eu escrevi alguns textos e artigos, encaminhei para meios de comunicação para explicar por que razões jurídicas e por que razões políticas no Brasil seria impossível reduzir a maioridade penal. Acontece que eu não consegui, infelizmente, dar trânsito e publicação a esses textos, de maneira que eu decidi então mostrar o que se faz na socioeducação, na responsabilização dos adolescentes e que não existe no sistema prisional, no sistema dos maiores, dos adultos. Por isso, então, nós refizemos a matéria do projeto Banda Liberdade e aquela matéria, então, feita pelo jornalista Manuel Soares, da RBS de Porto Alegre, ganhou uma dimensão maior, gerou o convite para que a gente pudesse, primeiro, fazer o programa Como Será, da Sandra Lemberg. A partir daí, o José Júnior, que é da ONG AfroReg do Rio de Janeiro, me ligou e disse: olha, a AfroReg no Rio tem projetos parecidos, né? Trabalhamos também dentro do sistema prisional do Rio, acreditamos na arte como uma forma de ressocialização, queremos ver o que é possível fazer para apoiar o projeto. E disse mais: o empresário do Rapa, o Chantilly, quer falar contigo, porque ele acha que o Rapa pode apoiar vocês, doando instrumentos, doando material, e assim de uma forma também ajudar e ser contribuintes nesse projeto. E aí conseguimos então, por exemplo, aqui a logo que não existia, né? Não tínhamos capacidade e condições de fazer
esse trabalho, e aqui no estúdio da Globo, o pessoal da Globo fez, porque tinha que aparecer lá no programa, Banda Liberdade, mas como? Né? Onde é que está a marca de vocês? Não existe marca, a gente não tem. Então o pessoal da Globo fez e nos deu, que é aquele que diz na camiseta do Planeta Atlântida, a logo Banda Liberdade. A pergunta que sempre ficou para mim, né, como juiz penal e juiz da infância, é possível retirar alguém da vida do crime? Claro que essa pergunta ela transcende a situação do crime e do ato infracional. A pergunta que se faz e que está transitando aqui hoje é se é possível retirar as pessoas dessa situação de invisibilidade que existe muitas vezes, dessa situação de miséria, dessa situação de pobreza, dessa situação de violência. Essa é a questão que está subjacente ao projeto Banda Liberdade, a responsabilização de adolescentes, a responsabilização de adultos pela prática do crime. Por isso eu faço questão de trabalhar com vocês também com essa questão da fé e da esperança. Né? É preciso sim acreditar, é preciso ter fé no ser humano e jamais desistir dele. Todos os adolescentes que eu peguei, por mais críticos que eram em termos de perfil, de atos infracionais, eu jamais desisti de tentar ressocializá-los, de tentar socioeducá-los, por acreditar que de alguma forma, com algum tipo de intervenção, e elas têm que ser as mais variadas possíveis, a música é apenas uma delas, né? É importante que a gente possa explorar o potencial das pessoas em cada uma das possibilidades que existe. A pessoa pode não gostar de música e de repente pode gostar de esporte, a pessoa pode não gostar de futebol no Brasil, então nós temos projeto com vôlei dentro da unidade. A pessoa necessariamente, não é porque às vezes ela vem de uma classe pobre que ela tem que trabalhar na construção civil. Então a gente quer desestigmatizar o trabalho também. Não precisa necessariamente ser servente de pedreiro, ser eletricista. Então um aluno da universidade onde eu dou aula, depois de ver o projeto, disse: professor, eu quero fazer alguma coisa também. Eu fui dono de restaurante, eu era chefe da Europa, né, trabalhei lá também. E eu gostaria muito de dividir isso e trazer a minha experiência. Então fizemos um projeto de auxiliar de cozinha, para ensinar os meninos desde a parte de higiene dentro de uma cozinha, como é que se trabalha com os alimentos, como é que se faz a higiene, depois a preparar, porque daí de repente tu pode explorar o potencial de 1, 2 ou 3 que estão ali e que, né, podem ser trabalhados sob essa perspectiva, sob esse viés. Nesse sentido, então, o projeto Banda Liberdade se desenvolveu como uma das pontas de projetos que existem dentro da unidade do caso de Passo Fundo. A reinserção social do privado de liberdade tem vários aspectos que são importantes, que devem ser trabalhados. O Alvino Augusto de Sá, que é um psicólogo de São Paulo, ele trabalha no sistema prisional, ele diz que a possibilidade de reintegração social de um encarcerado, de um preso, passa pela necessidade de aproximar o cárcere da sociedade. Se eu quiser reintegrar uma pessoa um dia à sociedade, eu preciso ter formas de fazer essa reinserção de forma gradativa, de forma que aconteça essa aproximação. A primeira questão que se coloca no projeto Banda Liberdade significa retirar a etiqueta que eles recebem de bandido, de delinquente, e colocar a etiqueta de músico, de artista. Então aqui o projeto Banda Liberdade estava no projeto Bairro a Bairro da Prefeitura, aproximando com a sociedade, aqui no bairro Opinião, em Porto Alegre, né? E aqui o Gabriel Moreira, que é um egresso. Este é um vídeo que eu gostaria que vocês vissem apenas pelo aspecto da letra, o quanto é importante que a transformação da música pode apresentar nesse projeto Banda Liberdade.